Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta para o segundo episódio com o Dr. Aristóteles, que nos honra com a sua visita, com a aceitação do nosso convite. Neste segundo episódio, nós vamos tratar com o Dr. Ari, como eu já acertei com ele a forma de tratá-lo, já que somos companheiros há tanto tempo, colegas há tantos anos, aliás, desde o curso primário, né? Então, Ari, nesse episódio nós vamos falar sobre a historiografia da medicina e da saúde, os métodos de trabalho e as parcerias. Queria que você abordasse esse tema. Bom, como eu coloquei anteriormente, hoje já tem quase 20 anos, nós temos nos dedicado a trabalhos na área da história da saúde e da medicina, né? Eu coloco assim a questão da história da saúde porque num primeiro momento dessa historiografia ficou muito marcado por uma história da medicina e uma história feita com um viés mais personalista e assim muito heróico, de se trabalhar o médico mais importante, de se trabalhar quem foi o primeiro que descobriu tal coisa, que tem sua importância. Mas hoje, e aí sob vamos dizer, esse guarda-chuva da historiografia ou da história da saúde, você abrange história da medicina, você abrange história das doenças. É uma especialização como qualquer área de conhecimento. A própria, se você for ver a história como um todo, a disciplina de história, você tem a história medieval, a história do tempo atual, história antiga, a história dos romanos e tal. Então, na primitiva história da medicina, ela hoje é mais abrangente. Você tem departamentos, digamos, da história que trabalham a história dos hospitais, história das epidemias, história da saúde, história da doença. Então, nós, e quando eu digo nós, não é o plural majestático, sou eu e o meu colega médico e parceiro de trabalho, Zé Maria de Castro Abreu Júnior, nós trabalhamos dentro desse leque que é a história da medicina e da saúde, ou história das ciências, como alguns centros de pós-graduação rotulam. Interessante, aconteceu um episódio, eu já tinha feito o meu doutorado, e o Zé Maria estava fazendo doutorado, ele fez doutorado em História. Então, assim, ele pode se intitular historiador, porque ele tem um doutorado em História. Eu não me intitulo historiador, porque eu respeito quem é da área, formação de História em História e uma pós-graduação em História. Eu me intitulo pesquisador em História da Medicina e da Saúde. Eu acho que é mais honesto comigo e com os profissionais da área da história. Então, havia uma disciplina que foi oferecida no doutorado para ele e eu me inscrevi como aluno ouvinte. E quando começaram os textos, as conversas, aí um olhou para a cara do outro e disse, mas eu acho que é isso que a gente faz. É esse tipo de história que a gente quer fazer. Não é um relato, simplesmente uma narrativa, mas uma contextualização histórica, epidemiológica, política, de algum evento. Por exemplo, falar sobre a fundação da Faculdade de Medicina, da antiga Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará, como existem textos clássicos, a famosa revista Paramédico de 1922, que faz um resgate do centenário, em função do centenário da independência, saiu uma revista especial que tem aqui em Belém, Paramédico, que faz um apanhado da história da medicina em Belém, né? E lá tem um texto que virou canônico para os historiadores ou para os pesquisadores que vieram depois. O maior deles, como memorialista, foi o Dr. Clóvis Meira,
Muito o que se tem, muito do que nós trabalhamos hoje foram temas, foram profissionais, foram situações que nós encontramos nas páginas do Clóvis Meira, que, aliás, tem 3 ou 4 livros, particularmente 2 livros, com crônicas que ele escreveu no Jornal Liberal, que estão esgotados e mereciam há muito tempo uma reedição. Mas isso aí é outra situação. Então, a partir desses textos, nós começamos a pesquisar. E aí, por já uma formação mais técnica, nós fomos buscar as fontes primárias. Fomos para jornais, né? Fomos descobrir que algumas afirmativas, algumas afirmações, algumas situações que nós aprendemos, de um modo geral, sobre essas histórias, não eram bem verdadeiras. Então, algumas situações até nos trouxeram alguns contratempos de dizer que quem esteve a primeira vez em tal parte foi fulano, não foi cicrano, ou situações desse tipo. E esses trabalhos eles foram aparecendo, né? Teve os trabalhos iniciais do livro da Sociedade Médico-Cirúrgica e, já depois do livro do Conselho, o José Maria fazia residência em Uberaba e, na época, ainda não tinha só tinha e-mail, e ele me manda um e-mail dizendo que tinha lido o livro, tinha achado interessante, e já me sugere uma proposta de escrever sobre a Faculdade de Medicina em 3 livros. E eu realmente não, digo com sinceridade, que não me achei capacitado para tal. Mas havia um professor antigo aqui na faculdade, assim como alguns outros, que detinha um certo monopólio a respeito desse possível saber sobre a história da faculdade. As informações. Né? Um belo dia, o Zé Maria esteve lá com ele e ele, assim, de uma maneira um tanto mais forte, disse que ninguém podia escrever a história da faculdade. E aí, aquilo foi o mote para eu me sentir sensibilizado e dizer, pois agora nós vamos escrever. E fizemos um livro, passamos acho que uns 2 anos pesquisando, 2 anos tentando publicar, e o livro saiu, e hoje eu posso dizer que hoje ele é um clássico. Quem quiser escrever, não é sobre a Faculdade de Medicina, quem quiser escrever sobre a história do ensino médico na Amazônia, tem que pesquisar do livro Memória Histórica da Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará, 1919-1950. Da fundação à federalização. É o livro anterior a este. São 3, este é o segundo? Não, o terceiro eu acho que já não vai ser na minha gestão. Mas os 2 estão aí à disposição. Eles têm o primeiro, ele está esgotado. Tá? Você encontra, hoje é objeto de sebo, né? Você até encontra por um preço bem mais interessante do que quando ele foi lançado, mas demoramos um pouco a esgotá-lo, e aí a gente pode conversar sobre isso depois. Este aí não, esse tem à venda é conosco. Perfeito. Quem estiver interessado, isso. Procurar o doutor Ari. Temos Instituições e Personagens, que são um livro com os artigos que nós escrevemos dentro dessa temática da história da medicina e da saúde. Ari, em várias oportunidades da nossa conversa, eu senti a dificuldade que vocês encontram para publicar o livro, os livros que vocês escrevem. Me fala um pouco sobre isso. Quais são as dificuldades? É só de ordem financeira ou existem outros fatores que também dificultam muito? Olha, a gente poderia passar aqui uns 10 podcasts conversando sobre isso, mas, em termos gerais, o que é que acontece? Um livro desses, ele demanda pesquisa, e essa pesquisa somos nós que fazemos. Eu vou contar uma historinha aqui que eu acho que tem tudo a ver. Uma vez eu cheguei na biblioteca lá da Universidade Federal do Pará e tinha uma bibliotecária que era conhecida nossa, infelizmente já não está mais aqui,
foi mais uma das vítimas da Covid, e ela virou para mim e falou assim: mas vem cá, como é que vocês têm tempo para fazer pesquisa? Eu disse: é muito simples, eu deixo de ganhar dinheiro como médico para fazer pesquisa. É verdade. Porque você não tem apoio em termos institucionais, né? Existe, mas como é que vai? Como é que chega lá? As próprias leis de incentivo à cultura, elas não são bem assim como sai no jornal, né? Então, de repente, um livro desse de 800 páginas, vamos combinar que ele não é muito palatável, né? Ele pode ficar bonito em pé e tudo, mas assim, um livro grande desse, sabe, não deve ser muito bom para ler, né? Mas é um trabalho que dá trabalho, um trabalho de pesquisa. E aí, o que acontece? Chega no final das coisas, você está com um material pronto e vai falar com quem? Poderia interessar as entidades, a entidade principal envolvida. Mas, na prática, nem sempre as coisas andam assim. E aí o que acontece? Não, então vamos bancar. Aí o que ocorre? Você acaba fazendo uma edição menor, quer dizer, em número de exemplares menor, porque não adianta você pensar em fazer uma edição maior, porque não vai vender. Apesar de, poxa, se todos os médicos que formaram na Universidade Federal do Pará comprassem esse livro, ou os outros, a gente já tinha vendido quantos mil exemplares? Mas na prática não é assim, né? E então se faz uma edição menor, quer dizer, menos exemplares, mas mesmo assim, se você deixar em consignação, em livraria, que já são poucas as livrarias, você vai... Aí é que você não vai tirar o seu dinheiro investido, né? Só uma parte. Eu soube, essa semana agora, conversando com uma outra pessoa, que as livrarias, digamos assim, gerais, normais, tradicionais, elas não têm um nicho para autores regionais, porque isso implicaria ela ter um nicho para autores paraenses, autores amazônicos, autores acreanos, autores amapaenses. Então, por via das dúvidas, não tem. Então, uma que tinha, que foi a Fox, que fechou há pouco tempo, e a Pacatatu, principalmente os livros que ela edita, né? Os 3 livros que nós temos, incluindo esses 2 e o do José Maria, foram editados pela Pacatatu, mas todos com o nosso patrocínio. E conseguiram o retorno? 10 anos depois, sim. 10 anos depois, sim. Então, realmente é totalmente diferente de um romance. Eu digo assim porque um romance você pode, dentro de penso eu, quero que você me corrija, você pode, dentro do escritório, dentro da sua sala, você escrever até um romance inteiro que vai da sua imaginação, da sua criatividade, etc. Totalmente diferente de um livro de pesquisa que você tem que ir a campo para pesquisar com profundidade aquilo que você está se propondo. Inclusive, eu soube, confirme ou não, que entre as inúmeras pesquisas para este livro, vocês tiveram até que se deslocar para o Rio de Janeiro, etc., para lá adquirir informações necessárias para o livro. E Sim. Isso tudo são custos, imagina, passagem aérea, hotel, deslocamento, alimentação, e o tempo que você deixa de estar sentado no seu consultório, sim, como médico para digamos assim, é o que você perde e aí o que você deixa de ganhar. Deixa de ganhar. São 2 situações. É um investimento que você faz que você não sabe se vai ter retorno, e agora mesmo você acabou de afirmar que o retorno são 10 anos depois, pelo menos neste caso aqui, e o que deixou de ganhar. Então, é realmente muito complicado. Esta minha provocação, e para terminar esse episódio, eu queria que você me dissesse se se existem hoje muitos médicos interessados nessa área de ser escritor
de obras que têm, de alguma forma, um pé na história da medicina, um pé no exercício da medicina, ou de conhecimentos adquiridos no exercício da medicina. Aqui, estou falando em termos locais, né? Aqui no Pará. Olha, eu acho que seria um pouco arriscado eu dizer que somente eu e o José Maria estamos, digamos assim, militando nessa área. Mas que nós conheçamos, eu arriscaria dizer que sim. O que é ruim, né? Eu acho que nós temos, inclusive, a Sociedade de Médicos e Escritores, que congrega, como o próprio nome diz, escritores, mas a maioria trabalha, vamos dizer assim, na área da ficção. Romances, contos, poesia e tudo mais. Na área de história, eu não conheço, mas eu não vou afirmar, né? O que acontece em termos de estudos históricos acadêmicos? Essa área da história da saúde, ou história das ciências, ou história da medicina, ela não, assim, a academia como um todo, ela não estimula, eu não sei se não estimula, não há assim uma produção muito forte nessa área. Você tem na história social e tudo mais, mas assim, especificamente nessa área, eu arrisco dizer que somos nós dois atualmente. E volto a dizer, seria bom que tivesse mais gente. E aí é uma questão de estimular os colegas mais novos, que tenham alguma pretensão, tenham alguma habilidade, que gostem de história e tudo, que procurassem, não a nós especificamente, procurassem. Hoje existe uma historiografia, uma bibliografia vasta sobre história do ensino médico, sobre as faculdades, a criação das faculdades. Hoje nós estamos com quantas faculdades de medicina em Belém? 8. Belém não, no Pará, 8. Pois é, 8 faculdades de medicina. A faculdade de medicina, a primeira, foi em 1919. Mas a faculdade que foi criada, digamos assim, ano passado, ela já tem uma história. Quem é que vai escrever essa história? Vai esperar completar 100 anos para escrever a história dela? A UEPA, que é a segunda faculdade, ela é de 71. Quantos anos já tem? Qual é o trabalho que existe sobre a história da UEPA? Nós até temos um artigo, uma parte que fala desse livro, conta aí, que nós demos o nome das faculdades mentais, que foram duas tentativas de criar a faculdade de medicina, outras faculdades de medicina aqui, nos anos 50, e uma delas a gente coloca como o embrião da UEPA, porque era uma faculdade que funcionaria no Hospital dos Servidores, no Ofir Loyola. Então, na época não vingou, mas nos anos 70 ela vingou. Então, quem é que vai escrever? Existe um trabalho do Dr. Paulo Toscano, neste livro da Médico Cirúrgica, onde ele coloca como assim apontamentos históricos sobre a UEPA. Mas tem muito mais coisa. Isso precisa ser escrito. Aliás, o Paulo Toscano foi diretor da faculdade. Exatamente. Então, esse trabalho original, digamos assim, o primeiro que a gente conhece, fala alguma coisa. Mas, digamos assim, tem essa coisa lá para trás. Essa faculdade que era para ser do Ofir Loyola, que não teve. E, se você for ver, a maioria dos professores daquela época foram os que foram professores depois da UEPA. Isso é bacana. Isso precisa ser levantado. Depois, qual foi a terceira faculdade? Por que surgiu? Como surgiu? Onde surgiu? Isso é história. A história não precisa ter 50 anos, 100 anos para ela virar. Hoje você tem a história do tempo presente. Ela precisa ser registrada. Para que mais tarde, quando ela ficar, aspas, velha, você tenha um registro inicial. Perfeito. Qual é a ata de criação da faculdade X que foi fundada em 2000 e, sei lá, uma hipótese, 2010? Onde está? Qual é o documento inicial? Isso é história. Né? Isso, e aí é que demanda outras pessoas interessadas para fazer esse resgate. E aí impacta, eu acho que é no financiamento também, porque apesar de você ter afinidade, gostar e se propor a fazer, ainda ter que financiar
é um fator complicador. No nosso trabalho tem um dado interessante que eu acho que merece o registro por tudo. Não? Nós fomos procurados pelo presidente da Sociedade de Radiologia em 2019, eu acho que pelo meio da pandemia. Foi antes da pandemia, que ele queria que nós escrevêssemos a história da Sociedade de Radiologia aqui. E conversamos e tudo, depois eu conversando com o Zé Maria, nós, baseado no material que a gente tinha levantado, porque pesquisa, você está pesquisando sobre a Faculdade de Medicina, aparece um dado, alguma notícia lá que naquela hora não interessa, mas você fotografa, você guarda. Um belo dia vai servir. Então, assim, aí nós tínhamos um material que mostrava que as experiências com raio-x no Pará, elas aconteceram 3 anos depois da descoberta do Röntgen. Tá? Então, nós vimos esse material, mais ou menos estabelecemos um roteiro e propusemos para ele não escrever uma história da Sociedade de Radiologia. Nós propusemos escrever uma pré-história da radiologia no Pará. E esse foi um trabalho feito de encomenda, o único até hoje, pelo qual recebemos, né, publicamos, e foi a Sociedade de Radiologia é detentora dos livros Direito para de autor. distribuição pelos radiologistas. Então, vamos fazer um comercial. Se alguma entidade, se alguma faculdade estiver interessada em escrever sua história, podemos conversar. Perfeito. Encerrando aqui esse segundo episódio, agradecendo mais uma vez a vinda do doutor Aristóteles aqui no nosso podcast e já lembrando aos senhores de deixarem os seus cafezinhos reservados para o próximo episódio com o doutor Ari, onde continuaremos esse papo muito interessante e que há muito tempo desejávamos fazer. Muito obrigado pela audiência.